Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais uma entrevista de acompanhamento de mercado, dessa vez falando sobre o mercado de cana-de-açúcar, que tem se firmado aí nos patamares dos 14 cents, nesse momento mais exatamente lá em Nova York, o contrato março 2021 está em 14,50, 14,50, ou seja, um preço firmado, bons preços, né, que os produtores brasileiros principalmente encontraram aí no preço da tonelada, mas quem vai dar mais detalhes sobre o que está acontecendo nesse mercado nesse momento é o Caio Carvalho, diretor da Canaplan. Caio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Um prazer estar com vocês. Bom, Caio, vamos começar aí então nesse preço, né, que a gente viu o preço do açúcar subir, vinha ali nos seus 12, 13 centavos e agora tem se estabilizado nos 14 centavos. Chegou, né, aparentemente rumava ali para os 15 centavos, mas encontrou uma comodidade ali. O que está explicando o mercado nesse momento? Veja, é importante, você tem vários cenários, a gente passaria muito tempo discutindo, mas em síntese, se a gente pode realmente sintetizar isso, o mercado de açúcar está muito dependente, essencialmente, de três componentes importantes. Dois que são fundamentos, que é Índia, Brasil. Brasil com uma expectativa da próxima safra ser pior, isso ajuda a sustentar preços ou até melhorá-los. A Índia com uma safra muito ruim agora, uma safra boa seguida, porém ainda sem uma definição de política de exportação. Parece que o déficit fiscal na Índia está segurando o subsídio para a exportação. Esse açúcar não sendo exportado, não tendo uma política, também sustenta preço mais alto. E o terceiro ponto importante são os fundos, que é uma questão mais técnica. Os fundos de longo prazo, com posições líquidas especulativas longas, eles estariam ontem com 244 mil lotes, quer dizer, acima de 10 milhões de toneladas compradas no longo prazo e um mês atrás 140, né? Então, esses pontos são aqueles que empurram, que sustentam esse preço, e mais do que esse preço, vai depender, claro, não do Brasil, que já está desenhado, que a safra deve ser pior a que vem, mas se a Índia realmente não conseguir sustentar subsídios e os produtores da Índia pararem de pagar fornecedor, atrasar os pagamentos, tudo isso pode até melhorar esse nível de preço. Vamos aí destrinchar essas questões. Primeiro, a questão climática. A gente vê que no Brasil, né, inclusive algumas instituições que acompanham o mercado, já trouxeram esse temor de déficit, não só aqui no Brasil, mas um déficit global, principalmente causado aí por intempéries climáticas, por mudanças no clima. Como é que está isso atualmente? Aqui no Brasil, principalmente, na Tailândia também, e na Índia, né? Como é que está esse acompanhamento com relação ao clima? Esse é um dado relevante, clima e doença, vamos falar assim, para aumentar um pouco aí o espectro. A União Europeia está com um problema grave de doença, de tal forma que deve reduzir a exportação em 1 milhão de toneladas. A Rússia diminuiu a produção, a Rússia reduz a produção e, portanto, dá uma mensagem positiva para o mercado. Tailândia, a redução foi estúpida, quer dizer, sai de 100 e tantos milhões de toneladas de cana para 70, é um tombo inacreditável. Por outro lado, você tem a Índia, que teve um tombo muito grande, veio de 32 milhões de toneladas para 27, 5 milhões de toneladas de açúcar a menos. De alguma forma, vamos dizer assim, a gente tem claramente, do ponto de vista de fundamentos, uma pressão positiva, mesmo com a redução da demanda, em função da questão da pandemia. Houve uma redução de demanda, não tão forte, talvez 1 milhão ou 2 milhões no máximo, mas no balanço das coisas, a tendência da safra 2021 internacional, outubro de 20 a setembro de 21, nós devemos ter uma redução aí, um déficit de balanço de oferta e demanda, o que também é favorável. Outro ponto importante, que não podemos esquecer, é a China com compras pesadas. Essas compras podem até diminuir o ano que vem, porque eles estão repondo estoques, mas tem comprado muito. Então, a entrega do Brasil tem sempre encontrado destinatário, e boa parte dele tem sido a China. Tem uma outra questão importante que eu gostaria de saber a opinião do senhor, que a gente vê que essa complicação da Índia, né, em subsidiar a sua produção, foi muito devido aos recursos que acabaram sendo feitos por causa
do curso da pandemia lá no país, né? Enfim, é o que todo o mundo está passando, né? Tendo que realocar suas economias, suas finanças ali, e depois, no final, a conta não fecha, né? Mas esse fator da Índia é uma questão que a gente sempre fica de olho, porque acaba sendo uma questão que influencia demais. E, aparentemente, aí, os subsídios, apesar de todos esses entraves, está demonstrando sinais de que vai continuar, né? O importante é a gente nunca se esquecer que a fragilização da Organização Mundial do Comércio dá essa oportunidade para a Índia. Por outro lado, também é importante realçar que o pós-pandemia, que a gente começa teoricamente viver lá para o final do ano, quando essa nova entrada, digamos assim, agora na Europa, deu uma amenizada, a pós-pandemia leva ou levaria a que países asiáticos procurassem eventualmente buscar esses recursos que hoje são empregados, por exemplo, para subsidiar açúcar, mas para entrar num programa de substituição de carbono fóssil, através, no caso da Índia, principalmente com etanol na mistura com a gasolina, que é o caso da China. Essas coisas, de alguma forma, são muito positivas para o mercado, ou serão muito positivas para o mercado. E agora vamos trazer de volta a realidade aqui Brasil, né? A gente viu ontem, né? Brasil e Estados Unidos assinando um acordo ali de comum comércio. Um primeiro passo, mas o que a gente viu ao longo desse ano foi essa troca dentro aí, né? Trazer etanol, exportar açúcar. Como o mercado vê, né, esses avanços comerciais entre os dois países? É sempre importante realçar isso, mas é sempre importante se lembrar, ou nos lembrarmos, que a gente vem apanhando dessa questão há muitos anos. O lobby americano da área do açúcar é tremendamente forte nos Estados Unidos, vai ser muito difícil a gente conseguir entrar nesse campo, eles são muito fortes nisso. E, de algum modo, o importante para a gente é que o Brasil se some aos Estados Unidos, principalmente no sentido de levar para o resto do mundo a questão do etanol. Porque Brasil e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Brasil, por ordem de dimensão, né, de produção, são aqueles que comandam. Brasil e Estados Unidos, por ordem de relação de renovável. O Brasil tem muito mais combustível renovável do que Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, são os dois que podem levar para a Ásia essa nova onda, que é favorável para os dois países. Acho que entre Brasil e Estados Unidos as coisas podem, em muitos campos, melhorar muito. Acho que no caso do açúcar fica um pouco mais difícil. E aí, trazendo a realidade da safra atual aqui no Brasil, que a gente vê é um bom andamento, né? O clima bem favorável. A preocupação, né, como a gente viu em outras entrevistas anteriores aqui do mercado de cana, que a preocupação não é tanto a safra que está acontecendo nesse momento. A preocupação maior é com relação à safra que vem e a perspectiva da demanda, né? Mas, enfim, como que está o andamento da safra, como que está o andamento aí com relação a essas perspectivas para a próxima safra? O importante, ou a mensagem importante, que eu acho que para que os nossos ouvintes acompanhem a lógica, é que o setor de cana-açúcar e álcool foi muito massacrado nos últimos anos, principalmente no governo Dilma Rousseff e o segundo governo do Lula. Foi um massacre, realmente, da Serra Elétrica, podemos dizer assim, e o setor de cana estagnou na oferta e até perdeu produtividade na contramão do que acontece com a agricultura em geral no Brasil. A gente, nos últimos 2 anos, entrou num processo de retorno, de recuperação, de retorno de produtividades. A gente percebeu que essa safra foi muito seca. O resultado está sendo melhor por causa dos investimentos feitos, principalmente entre 2018 e 2019. Aí a gente entra na pandemia, ela cria uma certa barreira de investimentos, mas a safra foi boa. O problema é que ela foi muito seca. Nós estamos tendo de abril a setembro o período mais seco nos últimos 10 anos, o que vai impactar o ano que vem. Como nós tivemos muita seca e muito temor no início do ano, afinal de contas a pandemia veio justamente na boca do plantio de cana-de-açúcar, isso mais, digamos assim, a seca que não permitiu que se plantasse, faz com que a cana envelheça um pouco o ano que vem. Então a gente tem um pouco de precaução com relação ao ano que vem. Mas a gente percebe nitidamente que estamos voltando a recuperar produtividade agrícola no setor.
Tanto com relação, né, o senhor citou aí que o mercado apanhou nos últimos anos. Esse ano também, né, era um ano de recuperação, um ano muito positivo. Veio a pandemia, deu uma desestabilizada no mercado, mas o que a gente vê, né, são preços muito bons. Lógico que tem ali uma conjunção de fatores, né, o preço, o câmbio também auxiliando aí, para que a gente encontrasse preços de acima de R$ 1.400 a tonelada de açúcar, por exemplo. Isso foi positivo o suficiente para o setor se animar? Sem dúvida, veja, lembre-se, uma coisa é o açúcar, que é, digamos, 46, 47% do nosso mix. Os outros 53% é o etanol, que foi suportado por uma bela recuperação do petróleo. Isso a gente estava muito preocupado. Então, a recuperação do petróleo faz com que hoje o açúcar a 14,5 cents, em equivalência, o etanol estaria a 13. Isso faz com que os dois produtos foram empurrados. A gente talvez feche essa safra no nível de preço de ETE que nós não vimos anteriormente. Então, nós tivemos os investimentos anteriores que melhoraram a produtividade até pelo maior nível de replantio que nós tivemos nos últimos 2 anos. Portanto, nós tivemos uma produtividade esse ano melhor do que os outros anos. E, por outro lado, preços também remunerativos. Essas duas coisas juntas levam a que o setor se anime a fazer novos investimentos. É interessante que a gente está, o agro como um todo, né? Se você olhar as exportações do agro, estão até agora 7,5% acima daquilo que fez o ano passado com toda a pandemia. Então, o agro vai bem, graças a Deus, e continua a segurar o Brasil. E aí, com relação a esses temores da próxima safra reduzida, menor, como é que ficam os estoques nesse momento, né? Já é um fator que a gente precisa olhar, precisa tomar uma certa atenção com relação aos estoques? Eu acho que o mercado tem resolvido isso tudo e é importante a gente confiar no mercado, sabe? A gente tem uma história de intervenção muito temerária, nós não podemos ficar sempre com essa tentativa. O mercado é senhor da razão e ele ajusta essas coisas. Vejam, no momento atual, o preço em função de câmbio do etanol americano, ele tem dificuldade de entrar no Brasil. Na medida em que sobe o preço do etanol brasileiro, naturalmente, de alguma forma segurando um pouco a demanda, voltando a ter um pouco mais de consumo de gasolina, um pouco menos de etanol, você abre um espaço de preços que pode eventualmente vir alguma importação, como todo ano vem. Claro que não em patamares como já teve, mas alguma importação que viria. Isso naturalmente traz equilíbrio na relação de oferta e demanda. O que eu acho importante é que os estoques estão bem, nós estamos bem estocados em açúcar, e o etanol teve uma queda de demanda espetacular, houve uma redução de oferta em função da queda de demanda. Nós vamos ter uma queda de demanda de 4 bilhões de litros. E vamos ter uma redução de 4 bilhões de litros, ficamos como nos níveis anteriores. Então, a mim me parece que o importante é a gente, de fato, ir tocando a vida, acreditando que o mercado ajusta essas coisas. Aí, trazendo um pouquinho dessa realidade do etanol, que o senhor citou muito bem, a gente viu que o etanol teve uma flutuação ali com o petróleo, né? A competitividade foi muito acirrada e, nesse momento, reencontra o seu equilíbrio, né? Não nesse momento, já faz um certo tempo ali que o mercado de combustíveis voltou a ter o seu equilíbrio conforme as economias foram reabrindo. Mas também deu uma estacionada, né? Tanto no petróleo quanto no etanol, ficou ali numa paridade bem acirrada, né? Como é que a paridade dos combustíveis deve se dar nesse momento? Isso é importante o que você está dizendo. A gente tem que sempre estar buscando equilíbrio. E a gente está vivendo esse momento. O consumo do ciclo Otto volta a crescer, crescendo o ciclo Otto, cresce gasolina, cresce etanol, seja o anido na gasolina ou hidratado que compete com o etanol. A participação do etanol no ciclo Otto se mantém num nível bem elevado, muito mais elevado que o resto dos países, e a gente vem ganhando produtividade. Eu quero dizer que a gente vem tendo uma redução de custos ao mesmo tempo e margens melhores, né? Então, nós vivemos agora um ciclo bom. Esse ano foi bom, o ano passado foi razoável, esse ano foi bom e o ano que vem será bom também, na minha opinião. Então, a gente está vivendo um ciclo positivo. Claro que nunca podemos esquecer que o dólar a 5,5, tendendo a 6 reais por dólar,
o câmbio, R$ 6 por dólar, a gente faz com que as dívidas, e tem muita usina com dívida em dólar, suba, a dívida subindo, claro que a gente não tem tanta facilidade. E o crédito também não está tão disponível. Então, há outras condições do ponto de vista financeiro e de câmbio que também vão pesar nessa discussão. E o último ponto que a gente sempre traz aqui nos nossos acompanhamentos do mercado de cana é essa nova oportunidade que tem aí no leque das usinas, que é a comercialização de CBIOS. A gente viu que realmente se firmou, né? A comercialização tomou aí patamares que também são bem animadores, né? Como é que está o mercado de CBIOS nesse momento? É muito importante essa última pergunta sua, que você disse que é a última. É muito importante, porque o RenovaBio é a grande novidade de política pública que nós tivemos nos últimos anos, né? Que foi no governo Temer e que foi regulamentada agora no governo Bolsonaro. O RenovaBio traz duas expectativas importantes. De um lado, ele dá decenal, ou seja, dá uma visão de 10 anos da matriz energética, trazendo confiança ao capital que vai ser investido, por um lado, e, por outro lado, ele premia a redução de emissões de carbono, estimulando produtividade, estimulando coisas positivas, sem nenhum subsídio, mas estimulando, via prêmio, a externalidade positiva do etanol contra a gasolina. Essas condições são, sinteticamente, acaba levando ao prêmio, que é, na realidade, o CBIO, né? O CBIO, que é esse green da realidade da economia, muito claro, né? Que nós temos, conduzido pela B3, pela Bolsa, portanto é absolutamente mercado, ele traz uma expectativa de crescimento de preço. Nós começamos na safra a R$ 5 a tonelada e agora estamos a 42, indo para 45. Isso vai crescer, na minha opinião, vai ter um valor muito grande na medida em que o mundo todo, pós-pandemia, vai valorizar muito a descarbonização, vai valorizar muito a tonelada de carbono reduzida. Ou seja, muitas empresas lá fora vão comprar os CBIOS, além das distribuidoras de combustível. Isso traz para o Brasil um papel de protagonista, um papel de liderança nesse mecanismo, que será a grande novidade, na minha visão, nos próximos 20 anos. Muito bem. Obrigado, então, Caio Carvalho, pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo ao nosso site. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, continue conosco. Logo mais traremos mais informações de acompanhamento de mercado. Logo mais, então, tem aqui o fechamento de mercado da soja, você não pode perder. E, claro, estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos, colegas, produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Vale lembrar também, você que está assistindo aqui a essa entrevista diretamente no nosso canal oficial do YouTube, lembre-se aí de ativar seu sininho, se inscrever no canal, para sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal, entrar um evento ao vivo, você recebe um alerta no seu computador, no seu e-mail, no seu celular, para não perder nenhuma novidade ao vivo no momento que está acontecendo, para se manter sempre atualizado aqui com as notícias do nosso site, dos nossos jornalistas. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.